Vamos para mais um conteúdo aqui dentro do nosso processo e aqui dentro do YouTube também. Hoje a gente vai falar do cérebro da empresa, que é o administrativo. Quero trazer alguns conceitos, algumas percepções. Essa parte da gestão, ela é fundamental. O administrativo, ele é a pessoa que está mais próximo da gestão do empreendedor. E o administrativo faz parte da rotina de um empresário, de um empreendedor. Assim como todos os outros setores, mas de uma forma mais intensa o administrativo, porque o administrativo, ele é, digamos assim, o invisível que faz o visível acontecer. Então a gente vai falar sobre esse coração invisível que existe dentro da empresa, que é o administrativo. Vou trazer mais uma vez alguns conceitos, mas principalmente aqui a gente vai falar de modelo de negócio, que é algo que o empresário tem que entender, mas que o administrativo precisa entender também. Com isso, vou colocar uma imagem aqui na tela, porque eu quero trazer bem como aula mesmo, bem como conteúdo, para ficar mais fácil de você fazer as suas anotações, tirar as suas conclusões, tirar os seus insights, enfim, e aplicar no seu dia a dia. Antes disso, se você não se inscreveu aqui no canal ainda do YouTube, se inscreve, vai nos ajudar muito para chegar a mais pessoas. Se você conhece outras pessoas, outros gestores, outros administradores também, compartilha esse conteúdo à vontade, a gente chega a mais pessoas e consegue ajudar mais pessoas com esse conteúdo. Vamos lá, vamos falar do cérebro da empresa, que não para nunca e que não deve parar nunca. E aqui você vai entender algumas coisas importantíssimas, e uma delas já de cara é entender esse desenho de modelo de negócio. Todo gestor, todo empresário, todo administrador precisa entender isso. Toda pessoa que faz parte de um administrativo de uma empresa precisa entender isso. Quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está falando de modelo e não apenas de negócio. De como é feito e não apenas do que é feito. E quando a gente fala de modelo de negócio, nós precisamos falar de 3 etapas. Nós precisamos falar de 3 divisões. O vendas, o comercial de uma empresa, porque sem vendas não existe negócio, então a empresa, o vendas precisa fazer o seu papel, a primeira coisa que acontece dentro do negócio é venda, se não tem venda, não entra dinheiro, não se sustenta, sem venda um negócio pode até acontecer num primeiro momento, enquanto há investimento e todo o desenvolvimento, mas ele não se sustenta por muito tempo. Depois da venda vem a entrega, eu preciso entregar o que eu vendi, seja um produto ou um serviço, e aí depois da venda vem a gestão, vem toda essa parte do administrativo. Quando a gente fala de venda, a gente está falando de canais de venda, são os canais que a gente vende, internet, presencial, enfim, as formas com que a gente vende. Quando a gente fala de vendas também, a gente olha o time, a estrutura de pessoas que a gente tem para fazer isso e os processos que a gente tem para fazer venda. Quando a gente fala de entrega, a gente está falando de produção, de produzir isso que a gente vai entregar, seja serviço ou produtos, de estoque, de ter um estoque para isso e logística, de como a gente vai entregar isso. De como que a gente vai distribuir esse produto ou esse serviço. E aí entra a parte do gestão, que é o que nós vamos focar aqui. Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de administrativo. E ele é um pilar importante. Eu não coloquei nada aqui embaixo, por quê? Porque o administrativo é amplo. Tem todas as funções aqui que encaixam dentro de um processo administrativo. Desde o financeiro, faturamento, emissão de notas, compras, controle de estoque, RH, departamento pessoal, recepção, atendimento administrativo, o secretário administrativo ou secretária, controladoria de custos, logística administrativa, o suporte interno a setores, enfim, responsável por registros e tudo mais. E tudo isso tem um valor invisível. Você tem que entender isso, que o administrativo ele não é nem subjugado, é que às vezes ele não aparece tanto quanto um vendedor, ele não aparece tanto quanto a parte comercial. Até porque essa parte comercial ela vem um pouco antes de tudo isso, ela vem antes de toda essa parte, inclusive de entrega e do administrativo, e às vezes acaba levando os créditos. E isso é uma coisa que você precisa entender o mais rápido possível. Porque você faz esse trabalho invisível. Guarda essa frase do início. Você é a pessoa aí do administrativo, você é a pessoa de gestão, que é invisível, mas que faz o visível acontecer. O administrativo, ele é o sistema nervoso da empresa. É ele que controla isso. Se o administrativo está bagunçado, toda a empresa está. Se o administrativo está estressado, toda a empresa está. Se o administrativo está preocupado, toda a empresa está. Ninguém vê, mas se parar o administrativo, tudo para. Tudo para. Entenda isso. Talvez você não seja tão reconhecido, você não seja tão bajulado quanto um comercial, ou às vezes até no lado positivo não tão cobrado quanto comercial, mas você é extremamente importante. Você é esse sistema nervoso da empresa e para isso você precisa estar bem entendendo as suas responsabilidades, posicionamento e comunicação. O administrativo ele não é burocrático, ele é estratégico. Por mais que muita gente do administrativo tenta burocratizar o negócio, a gente precisa ser estratégico nisso e acelerar o máximo possível. Ter clareza na nossa comunicação, na transmissão de informação, no ajuste de dados. Com certeza, essa frase aqui é muito verdadeira. Quem organiza os bastidores garante o sucesso do palco. Então, é você que organiza os bastidores. É a gestão de uma empresa que organiza. E me permita, você, administrativo, eu te chamar de gestão. Para que eu possa estar falando também com o empresário, para que eu possa também estar falando com
o gestor, o empreendedor. Quem organiza os bastidores garante o sucesso do palco. E esse é o nosso trabalho como gestão. Cuidar de todos esses bastidores do financeiro, do compras, da produção, da logística, toda essa estrutura básica por trás de tudo que existe dentro de uma empresa, para que a venda possa brilhar, para que o resultado possa brilhar, para que o resultado possa acontecer. Então, esse valor invisível eu preciso reconhecer. Mas principalmente, eu vejo muita gente frustrada porque não recebe os louros do reconhecimento e tudo mais. É um trabalho, como a gente falou até aqui, muito invisível. As pessoas às vezes acabam não reconhecendo tanto. E quanto antes a gente aceitar isso e entender isso, antes nós seremos produtivos, antes nós pararemos de sofrer, de se incomodar e de se estressar com coisas que a gente não precisa se estressar. Sobre o comportamento administrativo, sobre esse comportamento de gestão, a postura, a forma como a gente se posiciona, como a gente comunica. Como eu já falei aqui em outros momentos, em outras aulas, nós sermos grosseiros, sermos mal educados, sermos muito diretos com algumas pessoas às vezes, não é legal. Nós precisamos comunicar de uma forma que as pessoas entendam, nos posicionar com respeito e educação com as outras pessoas. Por que, Vanicir? Por que a gente precisa fazer isso? Acabei de mencionar, o administrativo, a gestão é o sistema nervoso de uma empresa. Se você é grosseiro, se você é mal educado, se você é intenso demais em algumas coisas, todo mundo vai ser intenso, todo mundo vai ser mal educado, todo mundo vai ser grosseiro, e aí a gente vai construir um caos. O administrativo ele precisa ser pontual, ele precisa se organizar para entregar as coisas dentro do tempo programado, para produzir as coisas dentro do tempo programado. É essa atenção aos detalhes, a responsabilidade. A gestão exige atenção a detalhes. Exige que você pense 10 minutos à frente, 20 minutos à frente, 1 hora à frente. Por quê? Porque o erro de R$1 pode virar 10 mil se não for percebido a tempo. Um detalhezinho que eu coloco numa cobrança errado, uma vírgula num contrato, um real num pedido grande que eu estou fazendo, ele pode fazer toda a diferença. E aí entra um detalhe importantíssimo de termos essa atenção, de termos esse foco. O comportamento no administrativo é sinônimo de confiança. O meu comportamento dentro do setor administrativo, dentro da gestão, ele é sinônimo de confiança. Se o dono confia, o time cresce. Se o dono desconfia, tudo trava. Se o administrativo confia, tudo acontece. Se o administrativo desconfia, tudo trava. Enfim, a confiança, ela brota desse sistema nervoso da empresa que é a gestão. E aí entra a organização e processo. Eu estou trazendo aqui uma clareza de um modelo de negócio e com o passar dos tempos nas aulas aqui, nós vamos aprofundando em alguns detalhes dessa gestão do nosso processo, da gestão da nossa empresa. O administrativo ele tem que pensar como um guardião dos processos dentro da empresa. O administrativo é aquele que pensa antes de todo mundo, que pensa em que tudo tem que ter um padrão, uma rotina, uma sequência, e às vezes você vai ser o patinho feio da história, mas vai ser aquela pessoa que com respeito, com reciprocidade, que com entendimento, uma boa comunicação, vai fazer todo mundo seguir esses padrões, todo mundo seguir essas rotinas, a sequência correta. Vou pegar um exemplo. Daqui a pouco você até viva isso com um vendedor desleixado, um vendedor desorganizado, que não preenche direito um pedido, ou não completa direito os dados do cliente, ou não combina até a forma de pagamento quando faz a venda. Isso existe, isso acontece, eu sei que isso tem e tem muito. Então você da gestão é a pessoa que cuida, que pensa antes, que explica e que mostra a importância de fazer certo. Quem se organiza antecipa problemas e reduz o retrabalho. O bom administrativo é aquele que organiza de forma que qualquer um consiga entender se ele faltar. Tá tudo organizadinho, tá tudo certinho. Se você faltar, uma outra pessoa vai pegar o seu processo e vai conseguir fazer. Aquele básico, aquele necessário do dia, vai conseguir fazer. E eu ajustei as minhas aulas aqui também para que esteja visível na tela tudo que a gente está falando, os tópicos que a gente está falando, para facilitar as suas anotações, para facilitar o seu entendimento. E até quando você rever. E daqui a pouco você ouviu aqui no vídeo, viu a nossa aula, entendeu. E esse PDF também vai estar à disposição para que você possa tirar as suas dúvidas. Ou está aparecendo na tela a frase para facilitar. É mais ou menos isso que você pode fazer também no seu administrativo, no seu processo de gestão. Os processos, os padrões, a rotina, a sequência, é isso. É esse desenho, desse passo a passo, que quando você não está, outra pessoa pode fazer. Sobre comunicação e relacionamento, o administrativo não é um setor isolado, ele não é uma coisa fora da empresa, mas é um ponto de conexão entre todos os setores. A gestão, ela conversa com o financeiro, a gestão conversa com o comercial, com o operacional, com a liderança, enfim. Se a gestão falha na comunicação, todos falham. Clareza, empatia, precisão na informação. Precisão na informação. Comunica com clareza, comunica com certeza. O que não é claro gera retrabalho. Eficiência e responsabilidade. Eficiência é fazer certo já desde a primeira vez. É cuidar do tempo, é respeitar os prazos e assumir a responsabilidade. Até porque o erro pode acontecer, mas esconder mata a confiança. Você vai errar. Eu vejo muito isso na gestão de errarmos. Eu particularmente como empreendedor, como empresário, como líder, eu erro pra caramba. Como mentor, como consultor, como professor, eu erro pra caramba.
mas eu assumo os meus erros, eu mostro os meus erros, eu mostro as minhas deficiências também. Por quê? Porque isso gera confiança com as pessoas. Eu faço questão de reconhecer quando eu erro de alguma forma, porque isso, por mais que seja doloroso, por mais que seja tenso em alguns momentos, a longo prazo, vai gerar confiança nas pessoas. O administrativo faz acontecer, ele é esse motor silencioso, ele tem esse papel de transformar caos em clareza. O administrativo tem esse papel fundamental no desenho que a gente fez lá no início. E eu vou voltar aqui para voltar para o nosso tripé de um modelo de negócio assertivo. Existe o setor comercial, existe o setor de entrega, mas esse setor de gestão está diretamente ligado ao empresário, ao empreendedor, ao dono da empresa, e tem esse papel fundamental de conectar todos os setores e de organizar todos os setores. Eu posso usar um exemplo de uma empresa que eu atendo, onde uma pessoa ali no administrativo, fazendo cobranças, lançando notas no sistema, fazendo os pedidos certos, as requisições corretamente de todo mundo, ela é o centro da organização do negócio. No meu processo de consultoria dentro dessa empresa, essa pessoa, uma empresa com 8 funcionários, essa empresa que conduz esse processo administrativo de gestão, ela é o centro de toda a organização. Ela é a que baliza todo o processo de organização da empresa. Já em uma outra empresa, uma pessoa que cuida de compras, ela ajuda tá ajudando a toda uma reorganização de estoque, a uma gestão total de estoque. Em outra empresa que eu atendo, a pessoa que gere o financeiro é uma pessoa líder nata e que trabalhou a vida inteira para se desenvolver, está à frente do financeiro, e ela ajuda a olhar para todos esses outros setores de gestão e está ali construindo processos onde era uma zorra antes, ela está ajudando a construir processos, a estruturar esses processos, e assim os resultados começam a acontecer. O que você não pode esquecer como administrativo, e entrando numa questão emocional e de responsabilização, você é o centro nervoso da empresa. E se você é o centro nervoso da empresa, você precisa estar bem, você precisa estar equilibrado, você precisa ser confiável, fazer bem feito o que você está fazendo. Porque você é esse pilar fundamental para o crescimento da empresa. Uma empresa não cresce se não tem bons processos de gestão. E aqui entra essa última frase que eu quero deixar para você. A diferença entre um funcionário e um profissional está na forma como ele lida com o que ninguém está vendo. É como você faz, porque o administrativo ele é invisível, a gestão ela é invisível. Ela não é tão notável quanto um pedido de 300 mil reais que chega na empresa. Não é tão notado quanto um pedido de 200 mil reais, de 50 mil reais. Não é tão notado quanto uma ação que fez uma transformação dentro da empresa comercial ou logística. Então o administrativo tem essa função dolorida do invisível. Mas o que você faz quando as pessoas não estão vendo e que muitas vezes não reconhecem, determina o resultado e determina o profissional que você é. A competência, a qualidade com que você faz a sua função de gestão dentro da empresa determina quem você é. Não só como profissional, mas como pessoa. Porque todos os profissionais de gestão que eu conheci até hoje, a vida pessoal era uma bagunça, a vida profissional era uma bagunça. Todos os que eu conheci que a vida profissional era uma bagunça, a vida pessoal também era uma bagunça. Então o que você faz quando as pessoas não estão vendo e a função do administrativo é algo invisível, que a maioria das pessoas não reconhece. Aceita isso que dói menos, é assim. Quem tem que reconhecer mesmo é o gestor, é o empresário. Quem precisa visualizar isso é o gestor e empresário. Você tem esse papel de importância, mas a pergunta que eu te faço é, você faz por merecer esse reconhecimento? É fundamental. A função administrativa, ela é fundamental em todo o processo, mas como você é ao fazer essas funções invisíveis, quando as pessoas não estão vendo? Ficou claro esse modelo de negócio? Comercial, entrega, gestão. Comercial, entrega, gestão. Você, independente de ser financeiro, independente de ser compras, independente de estar simplesmente lançando boleto ou notas, você é esse centro nervoso da sua empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo, a nossa próxima aula aqui.